O Japão possui o segundo maior volume de toneladas de peixes pescados no mundo, atrás somente da China. A pesca em mar aberto contribui com cerca de 50% do total de peixes capturados. A pesca costeira, com barcos pequenos ou redes de pesca, contribui em cerca de um terço do total da produção do setor, enquanto a pesca em alto mar, com barcos de média proporção, contribuem com mais da metade da porção total. O restante é pescado por grandes barcos. A pesca de água doce responde por cerca de 30% da indústria. O Japão ele possui uma das maiores frotas pesqueiras do mundo e contribui com cerca de 15% da pesca mundial, levando algumas entidades a acusarem o país de estar colocando em risco de extinção alguns peixes como o atum. E o Japão também foi criticado por apoiar as pescas baleeiras. Apenas 12% do território japonês é aprimorado para cultivo. Devido a essa falta de terra arável, um sistema de terraço é utilizado para se plantar em pequenas áreas. Consequentemente, o país tem um dos maiores índices de produção por área quadrada do mundo, conseguindo uma autossuficiência de produtos agrícolas por volta de 50% em apenas 56 mil km² cultivados. O pequeno setor agrícola japonês, todavia, é altamente subsidiado e protegido com uma regulação que favorece o cultivo em pequena escala ao invés da agricultura de larga escala, muito utilizada em outros países como o Brasil. O arroz importado, o produto mais protegido, é sujeito a tarifas de 490% e foi restringido a uma cota de apenas 7,2% do consumo médio de arroz de 1960 a 1988. As importações abaixo da cota não sofrem restrições, em termos legais, mas estão sujeitas a uma tarifa de 341 ienes por quilograma. Essa tarifa hoje é estimada por 490%, mas tende a aumentar para 778% com os novos métodos de cálculo que serão introduzidos como parte da rodada de Doha. Apesar do Japão geralmente ser autossuficiente em arroz e trigo, o país precisa importar cerca de 50% de sua demanda dos grãos e outras culturas forrageiras, além de importar a maior parte de sua carne consumida. O Japão importa grande quantidade de trigo e soja, principalmente dos Estados Unidos. O Japão é o maior mercado consumidor dos produtos agrícolas da União Europeia. Maçãs são muito produzidas nas regiões de Tohoku e Hokkaido. Peras e laranjas são produzidas principalmente em Shikoku e Kyushu. Peras e laranjas foram introduzidas no país por comerciantes irlandeses em Nagasaki no final do século XVIII. A caça-baleia no Japão, em termos de caça ativa desses grandes mamíferos, é estimada pela Associação Japonesa de Pesca-Baleia ter começado por volta do século XII. No entanto, a caça-baleia japonesa em uma escala industrial começou por volta da década de 1890, quando o Japão começou a participar da indústria moderna da pesca da baleia. Na época, uma indústria da qual muitos países participavam. As atividades de caça-baleia no Japão historicamente se estenderam para fora das algas territoriais japonesas. Durante o século XX, o Japão esteve imensamente envolvido na pesca comercial da baleia. Isso continuou até que a moratória da Comissão Internacional da Pesca da Baleia entrasse em efeito em 1986. O Japão continuou a caçar baleias, usando a previsão da pesquisa científica no acordo, sendo que a caça-baleia atualmente é conduzida pelo Instituto de Pesquisa Cetácea. Isso é permitido sob as regras da Comissão Internacional da Pesca da Baleia, embora a maioria dos membros da organização se oponham a isso. A carne da baleia dessas baleias caçadas com propósitos científicos é vendida em lojas e restaurantes. A Corte Internacional da Justiça determinou que o programa japonês de caça-baleia no Oceano Antártico, que iniciou em 2005 e se chamava JARPA II, não tinha propósitos científicos e ordenou a suspensão do JARPA II, em março de 2014. Seguindo a cooperação inicial do Japão, a mídia relatou em setembro de 2014 a intenção do Japão de submeter um programa revisado da caça-baleia em novembro de 2014. Essas caças são uma fonte de conflito entre os países e organizações pró e anti a caça-baleia. Países, cientistas e organizações ambientais contrárias à caça-baleia consideram o programa de pesquisa japonesa como desnecessária e que é uma operação comercial de caça-baleia disfarçada.
O Japão defende que a caça anual à baleia é sustentável e necessária para o estudo científico e gerenciamento do estoque de baleia. O Japão também argumenta que as objeções à caça são baseadas em diferenças culturais e antropoformismo emocional. A cultura alimentar japonesa, que está centrada no arroz, desenvolveu-se a partir da introdução do cultivo do arroz úmido vindo da Ásia há mais de 2.000 anos. A tradição do arroz servido com vegetais da estação, peixes e outros frutos do mar alcançou uma forma altamente sofisticada no período Edo, 1603 a 1868, e permanece um centro vigoroso da culinária nativa japonesa. Nos séculos seguintes, a introdução do budismo no Japão durante o século VI, as leis e decretos imperiais eliminaram graduadamente o uso de diversos tipos de carne animal e aves na alimentação. O estilo culinário vegetariano foi posteriormente popularizado pelo segmento Zen. E por volta do século XV, muitas das comidas e ingredientes da alimentação japonesa atual já haviam sido introduzidos, como, por exemplo, o molho de soja, o shoyu, o miso, o tofu e outros produtos feitos de soja. Por volta do período, um estilo formal elaborado de banquetes se desenvolveu a partir da culinária da corte aristocrática, com ênfase na apresentação artística de ingredientes sazonais frescos. A refeição do chá casava as formalidades do Rozen Ryori, com o espírito e a simplicidade do Zen. O sake é tomado durante a refeição, uma vez que os japoneses normalmente não comem arroz enquanto bebem o sake. O arroz é servido no final da refeição. Aperitivos como sashimi, que é o peixe cru, o suimono, que é a sopa clara, o yakimono, que é alimentos grelhados, o mushimono, que é comidas cozidas ao vapor, entre outros, são servidos primeiro. E logo seguidos da sopa miso, arroz, doces japoneses e frutas. O chá é o que finaliza a refeição. O sushi, que muitas pessoas conhecem atualmente, arroz temperado com vinagre combinado ou recheado com itens como peixe cru ou mariscos, se desenvolveu em Edo, a atual Tóquio, no início do século XIX. O sushi daquela época era vendido em tendas como petiscos, e essas tendas foram os precursores dos restaurantes de sushi atuais.